Glória a Deus. Amém, irmãos? A paz do Senhor a todos. Que alegria, hoje nós estamos encerrando a carta aos Romanos, para a honra e a glória do Senhor. O capítulo é o 16 de Romanos. Já vamos estar lendo, para não tomar tempo. Glória a Deus. Romanos capítulo 16. Feliz em rever o Clebson, né? Deus abençoe a irmã Fabiana. Glória a Deus, já são da casa, né, irmãos? Louvado seja Deus, são pessoas que fazem falta para nós. A Belinha, né, está ali também, né? Está lá fora, Deus abençoe. Romanos capítulo 16, versículo 1 vai dizer o seguinte: recomendo-vos, pois, Febe, nossa irmã, a qual serve na igreja que está em Cencreia, para que a recebais no Senhor, como convém aos santos, e a ajudeis em qualquer coisa que de vós necessitar, porque tenho hospedado a muitos, como também a mim mesmo. Somente até aqui. Aí nós vamos expondo aqui tudo que está escrito no texto. Glória a Deus. Já estudamos, já ministramos aqui em alguns capítulos de Romanos. O antepenúltimo que nós estudamos, falou sobre a honra. Paulo vai dizer do dever que nós temos de honrar aqueles que fizeram algo por nós, honrar aqueles que, de alguma maneira, Deus usou para abençoar nossas vidas. Então ele fala que a honra, ela é um dever, é uma dívida que nós precisamos pagar. Todos nós temos um dia de lembrar, irmãos, daquilo que foi feito a nós por alguém e honrá-lo. Ocultar a honra é uma infidelidade imensa. Você ocultar a honra é orgulho, é soberba. Você tem que expor porque você chegou até aqui. Você tem que expor quem te ajudou no trajeto. Você tem que expor as casas pelas quais você precisou passar, as vidas que você precisou para poder chegar aonde você chegou, os conselhos, e honrar tudo isso que foi feito. E Paulo entendia isso muito bem. Paulo, ele prega e ele vive aquilo que ele prega. Paulo, ele inicia um capítulo de saudações. Ele inicia um capítulo de saudações. Ele fala sobre a Febe, que era uma diaconisa, possivelmente uma diaconisa da igreja de Cencreia em Corinto, onde Paulo conhece a Febe, na igreja de Cencreia em Corinto, quando ele estava na casa de Priscila e Áquila, que ele fala na saudação: meus cooperadores na fé. E ele fala: e saudai a igreja que está na casa deles. Na casa de quem? De Priscila e de Áquila. Havia uma igreja, obviamente não haviam templos naquela época, e era até perigoso. Um templo imenso era um alvo. O único templo que tinha é o de Jerusalém. Isso porque os fariseus também se reuniam lá. Mas uma igreja não era possível. Um templo igreja. Porque se tivesse, era um alvo imenso, e eles já estavam sendo alvejados de toda parte por proclamarem o nome de Cristo. Então eles tinham que se reunir em casas, cenáculos, lugares que não tinham aparência de igreja, mas se tornavam igreja quando eles ali se reuniam para adorar o nome do Senhor. Então Priscila e Áquila, Paulo vai expor, isso aqui eu amo em Paulo, irmãos, porque Paulo, ele é o pregador. Ele é o pregador. Só perde para Jesus, né? Porque Jesus, ele fala do céu com propriedade, porque ele veio de lá. Mas Paulo, ele é alguém que tem uma formação desejável. Ele é poliglota. Ele é nascido no farisaísmo, preparado aos pés de Gamaliel. Ele fala: fui circuncidado, conheci todas as leis.
mas ele considera tudo isso esterco, ele esquece tudo isso, desapega de tudo isso para que Cristo venha crescer sobre a vida dele. É verdadeiramente aquele texto que diz, João dizendo: necessário é que ele cresça e que eu diminua. À medida que os nossos desejos, as nossas vontades e os nossos achismos e as nossas maneiras forem diminuindo, Cristo vai crescendo, Ele vai aparecendo e nós vamos desaparecendo. Não existe profundidade sem a nossa cabeça ser submersa, irmãos. A profundidade só existe aonde a sua cabeça é tampada pela água, nesse oceano do Espírito. Então nós temos que desaparecer, e Cristo irá se manifestar através da nossa vida, quando nós se humilharmos. Então Paulo aqui, irmãos, ele não tem dificuldade, mesmo tendo toda essa bagagem, ele não tem dificuldade de honrar e de falar assim, ó: Tércio, escreve aí na carta, eu quero o teu nome nessa carta. E Tércio vai escrever em Romanos capítulo 16, versículo 22, eu, Tércio, escrevi essa carta. Ele fala, Febe vai ser quem vai entregar. E por que ele está dando esse aviso? Porque é notório, irmão, naquela época não tinha naquela época WhatsApp, não tinha esses meios de contato que nós temos. Então ele tinha que mandar o aviso para que os irmãos pudessem receber, se preparar para receber Febe em suas casas. Aonde Febe ia ficar? O tempo que ela precisasse ficar em Roma, na casa de alguém, daqueles irmãos que iriam abrigá-la. Então ele manda a carta a fim de preparar os irmãos para receber bem a Febe, essa que tem servido. Ele vai dizer, muitos, e tem hospedado a tantos. Febe não era uma crente simples, ela era simples de coração, mas Febe era alguém de posses, e é por isso que ele vai dizer que abrigou a tantos e também a mim mesmo. É por isso que é Febe quem vai fazer a viagem para entregar a carta. Eu já falei sobre essa corroboração que é necessária na obra, essa cooperação. Eu não faço nada sozinho, eu preciso de cooperadores. Eu preciso de que pessoas cooperem comigo para que o meu propósito seja cumprido. E Paulo entende que eu não consigo ir a Roma. Se eu for antes do tempo, serei morto antes do tempo. Então eu tenho que aguardar na casa de Priscila e Áquila. Enquanto isso eu vou escrevendo. Escrevendo não, quem escreveu foi Tércio. E por que Tércio que escreveu, irmãos? Estudiosos dizem que Paulo... Nós temos alguns dados na Bíblia, irmão, não é claro, não tem como atestar de fato, não é uma comprovação, mas há uma grande probabilidade de Paulo ser alguém nesse tempo que tinha uma enfermidade, uma conjuntivite crônica, e isso debilitava a visão de Paulo. Os irmãos de Gálatas, eles falam que se fosse possível, eles arrancariam os próprios olhos e dariam a Paulo, porque eles viam a dificuldade que Paulo tinha. Paulo, em determinado momento, ele fala, com letras garrafais escrevi. Por que ele escreveu com letras garrafais? É quase um desenho, porque a visão dele era debilitada. E outro determinado momento, Paulo comete a gafe de confundir o sumo sacerdote, porque ele sabia que não poderia falar qualquer palavra contrária ao sacerdote. E quando o sacerdote se coloca à frente dele, ele vai falar, tu és uma parede branqueada, porque é o que ele estava enxergando, tudo turvo. E o sacerdote, alguém dá um tapa, esbofeteia Paulo e fala, como ousas falar contra o sacerdote? Ele fala, eu não sabia que estava falando com o sacerdote. Então possivelmente Paulo tinha esse problema de visão, e por isso Tércio vai escrever. Aí você percebe por que nós precisamos de cooperadores e depender um do outro. Porque tem coisas que nós não vamos conseguir fazer, e essa deficiência, essa necessidade que nós teremos, muitas das vezes é colocada pelo próprio Deus para nós não se envaidecermos.
para nós olhar para o outro e ver que o que falta em mim tem nele. Eu não tenho a força e a resistência que fulano tem para ficar de joelho tantas horas, mas graças a Deus que tem ele de joelho, porque eu estou de pé, porque tem alguém orando na minha retaguarda, intercedendo. Eu não tenho visão espiritual, graças a Deus que o meu irmão do meu lado tem. O demônio passa às vezes e eu não vejo, mas ele vê. Então nós vamos orar na hora que ele falar. Então é compreender o que cada um tem. Eu não tenho dinheiro, mas eu tenho uma irmã Febe que tem e pode proporcionar à igreja a possibilidade dessa carta chegar a Roma. Louvado seja Deus. Então nós já entendemos que para escrever essa carta Paulo precisou de pessoas, para entregar essa carta Paulo precisou de pessoas, de sorte que eu posso perguntar aos irmãos: se Paulo tivesse que entregar essa carta, eu preciso entregar uma carta a Roma, mas eu não tenho cooperadores, nós não teríamos essa carta em mãos. Então a primeira informação que nós inferimos desse texto é a gratidão e a dependência que nós temos uns dos outros. Precisamos gravar bem isso, porque Deus nunca vai nos tornar tão independente que nós não precisaremos do outro. Sempre vai faltar algo em mim, sempre vai faltar algo em você, mas não se preocupe, que Deus ele vai suplantar isso através de cooperadores que Ele enviará para você cumprir o seu propósito. Louvado seja Deus. Então o princípio da honra era algo levado a sério por Paulo. Aquele que mais honra, mais é honrado. Então aprenda a honrar, irmãos. Lembre-se das pessoas que te ajudaram. Manda mensagem, hora ou outra, manda mensagem lembrando o que foi feito a você, lembrando como eu sou grato por tudo que você fez para mim naquela época. Você foi fundamental para mim naquela época. E sempre que tiver oportunidade que do púlpito honrar alguém, honre, cite o nome. É importante. Houve um tempo que nós pensávamos que elogios era ruim para a igreja, para a saúde da igreja. Mas elogios, irmãos, não faz mal, irmãos. Na verdade, o que faz mal é o coração que não sabe ser elogiado. Mas não tem a ver com você, você tem que abrir a sua boquinha e você tem que honrar, tem que elogiar aquilo que os irmãos têm feito a você. Isso é um estímulo que você vai dar aos irmãos, e Paulo vai fazer isso. Quando ele cita o que cada um fez, ele está dando combustível aos irmãos, dizendo: continue fazendo. Às vezes está tudo em silêncio, parece que ninguém está vendo o que você está fazendo, e às vezes tem muitos que desistem por isso, não levando em conta que Deus vê todas as coisas. Aí se fica todo mundo assim quietinho, parece que a palavra não está falando com ninguém. Então é sempre importante, a palavra falou comigo. De vez em quando é sempre importante falar algo desse tipo: pastor, que conselho, Deus é na tua vida, parabéns. Isso é maravilhoso, irmãos. Isso faz bem tanto para quem recebe como para quem dá. Então que nós possamos elogiar mais e criticar menos. A maioria das pessoas que usam esse termo, né? Não elogia não, porque isso ensoberbece. Não são afoitos em elogios, mas são afoitos em críticas. Senta com ele 2 minutos e você não aguenta o tanto de crítica que ele vai despejar em cima de você. Na maioria das vezes, irmãos, não adianta. A pessoa não elogia, ela vai se tornar um crítico, porque ela vive em competição. E isso não pode fazer parte de nós, pois Paulo vai dizer em diversas vezes, Jesus vai dizer sobre a questão da porfia, que é algo que demonstra uma questão de uma contenda, competição. Quem chega primeiro? Ninguém chega primeiro, irmão, no céu, todo mundo vai chegar junto. A Bíblia é tão séria nesse sentido, que os mortos, como é citado por Paulo, eles ressuscitarão primeiro. Por quê? Porque estavam mortos, os corpos deles estavam no pó, apenas a alma viva no céu.
o Espírito. Mas nós não, nós que estivermos vivos, ele vai dizer o quê? Seremos transformados, não haverá necessidade de ressurreição para aqueles que estiverem vivos. Ele fala, ressuscitarão primeiro, mas nós juntamente, junto, não vai ser, não tem possibilidade de alguém inaugurar o céu sozinho, irmãos, chegar primeiro. Então não adianta correr, não adianta pressa, faça as coisas devagar, né? Como diz o ditado, é no passo do gato. E assim nós iremos alcançar a nossa vitória. Avançando mais um pouco. Glória a Deus. Versículo 17, Paulo inicia uma advertência à igreja. E ele vai dizer o seguinte: primeiro ele agradece, ele honra, e ele diz: é necessário, eu vou ler o versículo 17, irmãos, para não fugir aqui. Versículo 17: eu rogo-vos, irmãos, que noteis que os que promovem dissensões e escândalos contra a doutrina que aprendestes, desviai-vos deles, porque os tais não servem ao nosso Senhor Jesus Cristo, mas ao seu ventre, e com suaves palavras e lisonjas enganam o coração dos simples. E aqui nós já temos que pontuar algo, para notar bem aqueles que dividem. Você precisa conhecer a doutrina. E eu não estou falando de doutrina de uso e costume. Não é nada disso. Se eu posso usar brinco, se eu posso usar calça, não interessa. Aí é uso e costume. Tem que ser respeitado, sim. Cada igreja tem a sua, então nós temos que respeitar. Mas aqui doutrina que eu estou falando é doutrina bíblica. Salvação na Bíblia é uma doutrina. Santificação na Bíblia é uma doutrina. E assim vai. Tá, irmãos? É isso que eu estou falando. Então aqui essa doutrina, você tem que conhecer a palavra. Você tem que desenvolver o hábito, eu já disse aqui, de trazer caderno para anotar aquilo que é pregado. Chegar em casa, debruçar diante daquilo que você ouviu, ver se confere, anotar, meditar. Somente um crente que faz isso, irmãos, irá conseguir desenvolver uma vida com dedicação na presença do Senhor. Tem que ter interesse de anotar. Eu anoto aquilo que é importante. Quando você faz um curso, você quer aproveitar o máximo, então você anota. Por que nós viemos para a casa de Deus, onde nós iremos ouvir a palavra de Deus? Também é escrita, também é leitura, também precisa gravar, mas não anota. A gente ouve como ouve qualquer curso, qualquer coisa. Vamos chegar lá fora e vamos esquecer daquilo que nós recebemos, e vamos dizer assim: se não gravamos é porque não é de Deus. Não, é porque a nossa mente é humana, e ela não vai gravar mesmo tudo aquilo que foi ouvido. Oxalá que fosse assim, a gente pregasse 1 hora e as 1 hora ficasse armazenada na nossa cabeça, no nosso cérebro. Mas a ciência diz que é 30%, e olha lá, dependendo do nível do TDAH daquele dia. Então que nós possamos desenvolver esse hábito. Hoje vai ter o que de importante para você anotar? O que? Vai ter a palavra, não vai ter pregação? Então eu vou anotar. Mas se o irmão pregar tudo errado, anota também que, como eu disse, como que você vai julgar os falsos? A Bíblia diz que a pregação, a palavra tem que ser julgada mesmo. O pregador não deve ser julgado, mas a palavra deve ser julgada. Deve ser julgada para ver se tem correlação com aquilo que Jesus disse. Se não tem correlação, você deleta e trata como uma especulação, qualquer coisa que seja, menos uma verdade fundamental. Então isso é ser um cristão criterioso. Esses terão possibilidade de identificar os falsos. Esses terão a possibilidade de identificar uma falsa doutrina iniciando na palavra de um pregador. Esse consegue identificar facilmente: ó, aquele ali, aquilo ali que está sendo falado não tem harmonia com a palavra de Deus.
Então eu não vou armazenar. Deixa cair direto para a lixeira e pronto. Louvado seja Deus. Então primeiro é o discernimento e depois ter a capacidade de julgar, e para isso ter o conhecimento da palavra. Isso é imprescindível. Depois do versículo 19, Paulo, ele honra os servos fiéis. Ele cita Timóteo, ele cita aqui Rufus não, né, irmãos? Rufus é batata, né? Glória a Deus, estou com fome, eu acho, né? Batata, estou falando de batata uma hora dessa. Deixa eu ler aqui. Glória a Deus. Glória a Deus. Perdi onde está escrito sobre o Rufo. E eu sei que esse Rufo, irmão, ele era filho de Simão Cirineu, que carregou a cruz de Cristo. É o 13, versículo 13. Glória a Deus. Vamos ler aqui que na Bíblia é melhor, né? Saudai a Rufo, eleito no Senhor, e a sua mãe Eminha. Ele considerava a mãe dele como a mãe dele. Olha que coisa interessante. Essa afetuosidade de Paulo em tratar um irmão, por exemplo, tem a Júlia, que ele trata como se fosse irmã dele. Ele fala que é minha irmã também. Só que esse minha irmã aqui não é que era irmã dele de sangue, é que ele tinha uma afetuosidade tão grande com alguns irmãos que ele tratava como irmão. E por isso ele fala minha irmã, minha mãe. Ele cita umas 3 mães aqui. Então ele teria 3 mães? Não. Ele cita mãe de consideração que ele ganhou nessa trajetória. E ele cita a fim de honrá-las. E esse Rufo, ele era filho de Simão Cirineu, o homem que carregou a cruz, ajudou Jesus a carregar a cruz de Cristo. Que bagagem esse Rufo tinha. Que cooperador, irmãos. Era um homem que cooperou com o maior teólogo do Novo Testamento. A gente sabe que são 13 epístolas escritas por Paulo no Novo Testamento. 2%, 2/3 do Novo Testamento foi escrito por Paulo. Então é a figura mais importante, uma das figuras mais importantes do Novo Testamento depois de Jesus. E ele vai cooperar. O pai dele cooperou com Cristo, carregou a cruz de Cristo, e agora ele serve a Paulo, um dos maiores, uma das figuras mais importantes do Novo Testamento. Então olha que coisa tremenda, irmãos. Que bagagem que esse homem tem. Olha os cooperadores de Paulo. Então é algo muito interessante de se ver, irmãos. E para encerrar aqui, Paulo ele começa a honrar os servos fiéis. Ele cita Timóteo, ele cita Gaio, e entre outros que ele vai citando, que tem um nome bem esquisito. Para quem se interessar, quiser pôr o nome do filho, leia de novo. Fala, tem misericórdia, né? Ô Jesus, os nomes tudo esquisito. Então, irmãos, uma coisa que eu preciso frisar com a igreja é essa afetuosidade. Paulo ele fala, saudai com ósculo santo. Ósculo é beijo. Naquela cultura se cumprimentava tanto o homem quanto a mulher com um beijo na bochecha. E hoje até algumas denominações ainda têm esse costume. Tem igrejas hoje que tem esse costume. Homens beijam homem e assim, né, na bochecha, aquela afetuosidade. Mas o fato de Paulo estar escrevendo aqui, tem que ser assim, não é cultura. Aqui nós não precisamos fazer como lá, é questão cultural. Hoje nós aqui nós fazemos como, irmãos? Pegamos na mão, oi, tudo bem? A nossa cultura é essa. Mas qual que é o princípio que fica dessa afetuosidade? O princípio do carinho, do amor, da fraternidade, da comunhão. Tratar o outro como alguém importante e especial. Tratar alguém com aquele amor que Jesus ele fala, o amor altruísta. Que amor é esse? É um amor que me permite se deteriorar pelo outro. É o amor que me permite sofrer pelo outro. É esse amor que ele fala. O amor de se doar. Então,
Esse é o princípio que temos que lembrar aqui. Glória a Deus. Então, a questão da honra é algo muito sério, levado por Paulo. Versículo 24: a graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos vós. Amém. Ora, aquele que é poderoso para vos confirmar, segundo o meu evangelho, a pregação de Jesus Cristo, conforme a revelação do mistério que desde os tempos eternos esteve oculto, que é a união e a salvação dos gentios, que os judeus acreditavam que não teriam salvação. Esse mistério foi revelado, mas que se manifestou agora e se notificou pelas escrituras dos profetas, segundo o mandamento do Deus eterno, a todas as nações para a obediência da fé. Ao único Deus sábio, isso é doxologia de Paulo, irmãos, é um louvor que ele utiliza em alguns das conclusões dos seus sermões, tá? Cada carta de Paulo aqui é um sermão, é um tratado teológico. Ao único Deus sábio seja dada a glória por Jesus Cristo para todos sempre. E ele termina como sempre, amém. Amém, irmãos. E eu termino com amém também, porque acabou. Glória a Deus. Então, irmãos, que nós possamos lembrar de tudo aquilo que foi tratado nessa epístola de Paulo, lembrando o que Paulo nos ensinou nessa noite. Lembre-se daqueles que te ajudaram. Faça algo para honrá-lo de alguma maneira. Sempre que tiver oportunidade, honre-o, porque isso é importante, é um princípio que nós precisamos adotar em nossa vida. Nós aprendemos com Paulo que nós devemos sim elogiar os irmãos que estão batalhando conosco, lado a lado. É preciso um incentivo, vez ou outra, porque às vezes naquele incentivo Deus vai usar você. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Peço que a igreja se coloque de pé. Nós vamos orar e nós estamos encerrando com muita alegria a carta aos Romanos hoje. Eu estou feliz demais, irmãos, porque é o quarto livro que nós